Sejam muito bem-vindos à aula de arte da professora Suyá. Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de artes do nosso capítulo 2. Estamos na página, vamos começar a falar na página 21 do nosso capítulo 2, que diz o que é arte. E na página 21 tem uma questão que é a questão número 5, que diz assim: o ser humano, em vários momentos da vida, poderá observar ou fazer parte das manifestações artísticas. Isso pode acontecer ao caminhar pelas calçadas, ao observar o trabalho de artesãos, celebridades na televisão, nos museus, nas galerias de arte, escutando uma música ou até mesmo assistindo uma propaganda. Sobre isso, responda: em que outras situações as expressões artísticas podem ser reconhecidas? A resposta é: ela pode ser reconhecida nos teatros, nos cinemas, shows, etc. Há alguma relação entre a arte e a natureza? Sim. Normalmente, o ser humano se inspira na perfeição da natureza e muitas vezes busca retratá-lo. É possível que o artista busque também uma relação diferente e pessoal. E na página 22 vem duas imagens, né? Que é sobre o Jardim de Monet, duas obras de arte, a foto atual do Jardim de Monet, cuja ponte se imortalizou em uma de suas obras. E vem falando na página 23, podemos observar na obra de Monet as características do estilo impressionistas, movimento da pintura iniciando entre as décadas de 1860 e 1880. Ele falava sobre natureza morta, né? E a obra de arte dele era voltada para o estilo impressionista. E essas obras de arte foi feito na França, que abriu caminho para a arte moderna. A preferência dos pintores pela representação da natureza, a utilização de pinceladas, fragmentos, ao invés de contornos bem delineados, e a presença de luminosidade, influenciando a percepção dos artistas que pintavam geralmente ao ar livre. São pontos marcantes dessa corrente artística. E embaixo vem explicando como você vai fazer esse projeto, né? Você vai escrever dentro de um copinho, né? Você vai separar um copinho e escrever o projeto que você quer para sua vida. No livro vem falando que é amor, mas vocês podem botar esperança, alegria, confiança, certeza. E aí vocês vão botar um algodão no fundo, vão botar um feijão, vai botar em cima outro pedacinho de algodão e você vai ficar molhando e você vai ficar vendo o desenvolvimento no decorrer daquela semana, como é que ele desenvolve, se ele vai crescer, se ele não vai crescer, a forma até o tamanho que ele vai crescer, e aqui vem explicando como fazer esse projeto, essa atividade. E vem falando o que é outros impressionistas, vem falando, além de Monet, vem falando de outros impressionistas, que é Pierre Auguste, de 1841 a 1990. Foi um pintor francês impressionista de maior popularidade. Seus quadros representavam a alegria do cotidiano na cidade de Paris. Seus temas preferidos eram a figura feminina e os personagens do cotidiano e da natureza morta. E vem explicando também o que é natureza morta. Tipo de pintura que representa seres inanimados como objetos, frutas, flores, vasos, entre outros. Na página 24, vem falando sobre as pinturas na caverna, que vem falando também, dentro dessas pinturas da caverna, né, que vem falando do homem da pré-história, vem falando da arte rupestre, que encontramos a arte rupestre, ela se divide em dois tipos: pintura rupestres e incisões rupestres, né? Pinturas rupestres, composição feita com pigmentos, pigmentação, na época eles botavam animais, né?
o sangue do animal, ajuntava para fazer a cor vermelha, e incisões rupestres, imagens gravadas em incisões na própria rocha. Eles faziam essas imagens nas rochas, né, nas cavernas, os homens das cavernas, e eles pintavam, né, e isso era chamada, essa arte que está até aqui na página, era chamada de arte rupestre. Na nossa página 25, vem algumas atividades para você. Quais motivos levavam nossos antepassados a produzir arte? Hoje chamamos de arte rupestre. É interessante que a arte como caminho de registro e expressão, porém é importante discutir que o período a qual se refere a pergunta não é o tempo que vivemos que traz os desenhos. Os desenhos não eram feitos necessariamente para serem apreciados. Eles faziam no caso, a arte rupestre nas paredes da caverna, né? Porque eles não tinham muita coisa para fazer. Então, eles acabou desenvolvendo essas obras de arte dentro das cavernas, né? Os desenhos com linhas, com curvas, né? Alguns tipos de animais, que era a realidade que eles viviam no dia a dia, eles passavam essa pintura desenhava nas cavernas. Atualmente, como registramos nossa história para as futuras gerações? Através, podemos pensar nas fotografias, vídeos, recortes de jornais, entre outros. É importante perceber se a produção artística está sendo considerada como meio para entender uma sociedade e a sua história. E aqui vem falando, busque em dicionários, ou você vai pesquisar, fazer pesquisas, vem falando o que significa instalação artística. É uma manifestação artística a partir de elementos dispostos em um ambiente. Ela pode ser um caráter efêmero. Só existe na hora da exposição e permanente. Ela pode ter um caráter efêmero ou permanente. O que significa linguagem? Forma de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Qual o significado de contradição? Ato de contradizer ou contradizer-se. Incoerência entre atos ou ditos sucessivos. Oposição ou contestação. E o que significa tempo? Duração relativa das coisas, que gera a noção de presente, passado e futuro para o ser humano. Nós terminamos hoje o nosso capítulo 2. Vamos na semana que vem dar uma aula, né? Vou dar uma aula só dos exercícios que tem no capítulo 1 e no capítulo 2, para quem não fez, para colocar em dia essas atividades, né? Vamos só falar sobre as atividades para colocar, quem não fez, para colocar em dia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até semana que vem.